Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e dou continuidade aqui ao nosso curso dedicado aos fundamentos de literatura grega, hoje abordando o desenvolvimento da filosofia no período clássico em Atenas, sobretudo a partir da figura de Sócrates e de seus discípulos continuadores, não é? Platão, de alguma forma Xenofonte e Aristóteles, sobretudo Platão. Antes de entrar na exposição do curso de hoje, propriamente dita, eu gostaria de fazer algumas remissões às exposições anteriores. Para começo de conversa, eu gostaria de sugerir que o que vai ser dito aqui hoje, de alguma forma, é um prolongamento do que foi dito na aula dedicada a uma introdução a Atenas clássica. Lá eu falava de uma espécie de ordem do discurso, usando uma expressão cunhada por Foucault para abordar um outro fenômeno, mas que da minha perspectiva parece se configurar no período clássico, no século V, em Atenas, com o surgimento de novos gêneros discursivos, que nós poderíamos dizer hoje literários, e que envolviam desde o campo da poesia, com o surgimento de discursos como os da tragédia, da comédia, do drama satírico, mas também, digamos, da prosa, então da linguagem em prosa, como o discurso da retórica, o discurso da historiografia, o discurso da filosofia por meio dos diálogos socráticos. E dentro dessa nova conformação discursiva, que obviamente se dá em diálogo com uma série de transformações sociais, sobre as quais nós falamos anteriormente, o desenvolvimento da polis, a ascensão de novas camadas sociais a um patamar diferenciado daquele que encontrávamos antes no período arcaico, o próprio desenvolvimento da democracia ou de reformas com uma característica democrática mais preponderante e assim por diante. Essas transformações de alguma forma suscitaram essa conformação de uma nova ordem do discurso na Atenas clássica e obviamente a gente pode pensar nos impactos disso também para outras regiões da Grécia Antiga, não é? Evidentemente. Mas aqui eu gostaria então de partir, não é, dessa noção básica que foi trabalhada nessa aula anterior. Quem tiver interesse, eu vou colocar o link para essa aula anterior aqui em cima. Eu sugiro que quem não tenha assistido ainda a essa exposição, que comece por ela e depois retorne para cá, porque ela se dá realmente em continuidade com aquelas propostas feitas anteriormente. E algo que é preciso esclarecer desde logo é que eu não vou tratar aqui da ideia de um surgimento da filosofia, não é? O que quer que isso seja, mas sim do desenvolvimento de uma nova forma, uma nova modalidade de pensamento filosófico, sobretudo uma nova modalidade de discurso filosófico, a partir do trabalho de Platão, que de alguma forma é tributário de uma prática filosófica, se não criada, pelo menos desenvolvida a partir de Sócrates. Tá? Então, esse é o nosso horizonte básico aqui. A gente está falando de fins, não é? Meados a fins do século V em Atenas, com as atividades filosóficas de Sócrates, os aprendizados de Platão com esse mestre e o desenvolvimento da obra filosófica de Platão, não é? Que aí sim ele escreve, enquanto Sócrates, a princípio, teria sido um mestre que não lega uma obra por escrito, e as nossas considerações vão girar em torno dessas ideias básicas. Com isso, eu gostaria de, então, iniciar com essas, digamos, indicações básicas sobre como podemos compreender a figura de Sócrates, ou as representações de Sócrates. E nossas fontes antigas para isso são algumas, não é? A gente dispõe de uma comédia escrita por Aristófanes, As Nuvens,
na qual se dá uma representação cômica, caricatural de Sócrates, que certamente tem algo de verdade histórica, embora muito exagerada, muito caricaturizada, em que Sócrates se revela uma espécie de sofista, não é? Ele é, de alguma forma, amalgamado a esses professores, não é? A esses sábios, talvez pudéssemos dizer, em todo caso, a essas pessoas que vendiam, não é? Seus serviços de ensino da arte da fala, da arte da persuasão, da capacidade de raciocínio, lógica, reflexão sobre a linguagem, que eram os sofistas. Então, essa é uma primeira representação que nos interessa, que poderíamos, de alguma forma, trazer para pensar sobre a figura de Sócrates. Mas o que mais realmente nos importa são os diálogos de Platão, os mais famosos dentre os escritos destinados à representação de Sócrates, tal como nos chegam. A gente tem também os diálogos de Xenofonte. Desses a gente não vai tratar muito. O Sócrates de Xenofonte é de alguma forma, enfim, mais pé no chão, se a gente pode dizer assim, do que o de Platão. Ele, enfim, é representado com traços de um cidadão comum, não tão excepcional quanto ele parece ser, não é, nos diálogos de Platão. É sempre interessante colocar fazer essa comparação das formas de representação de Sócrates por Platão e por Xenofonte, porque eu acho que desse choque a gente consegue extrair algumas ideias sobre o que pode ter sido, não é, esse Sócrates histórico. E temos também alguns fragmentos das obras de Antístenes como fontes primárias para Sócrates. Em todo caso, vejam, temos aí algumas fontes que representam Sócrates, que falam dele, que o mostram em ação, e essas representações são bastante contraditórias entre si. A gente não consegue extrair daí uma figura única, que seria, por assim dizer, o Sócrates histórico. São todas representações que trazem, então, a perspectiva ou as perspectivas daqueles responsáveis por compô-las. Então, as nuvens do Aristófanes diz muito sobre a visão de mundo do Aristófanes, do que é a sofística, do que a filosofia pretende ser e assim por diante. A mesma coisa a gente pode dizer para cada um dos outros nomes aqui mencionados. Em todo caso, as características relativamente comuns a algumas dessas fontes contemporâneas do pensador, no que diz respeito às suas atividades filosóficas, e obviamente uma pergunta que ficaria desde logo é o que é uma atividade filosófica, o que a gente entende por filosofia, mas tal como sintetizado ou sugerido numa síntese proposta pelo Moore, num volume bem interessante, em que ele se volta para a tradição das representações de Sócrates ao longo da literatura, a gente poderia dizer, ou ao longo da história, são os seguintes traços fundamentais, segundo o estudioso. Um interesse primário ou exclusivo em ética, a busca por definições, a ironia como um hábito de não responder e de assumir a ignorância como premissa, a proposição de normas conscientes sobre como dialogar, uma forma de epagogé, ou seja, de indução, a refutação, uma preocupação em saber e em cuidar de alguém, a equiparação entre virtude e conhecimento, uma curiosidade sobre a possibilidade de se ensinar a virtude, uma crença na unidade da virtude, a defesa de que o mal só poderia ser involuntário e de que a acracia, ou seja, a incontinência, não poderia existir, uma proibição absoluta de se cometer injustiças e um sutil ceticismo político. Então, o Moore, nessa
síntese, tenta trazer aí traços fundamentais para os quais então ele se baseia, sobretudo na representação de Platão, mas que tem traços também dessa de Xenofonte, das nuvens, do Aristófanes, em alguma medida, mas é a fonte vista com mais desconfiança por aqueles que tentam propor reflexões sobre a figura de Sócrates. Mas em todo caso, essa citação é muito interessante porque ela sintetiza uma série de características de fato presentes nessas representações de Sócrates e que nos dão muito a pensar. A gente poderia ficar analisando longamente cada uma dessas, digamos, características, cada um desses traços e, enfim, de forma muito instigante. Em todo caso, como eu disse anteriormente, eu parto na exposição de hoje do que foi sugerido anteriormente sobre a ordem do discurso na Atenas clássica e de que modo Sócrates se coloca perante essa, digamos, nova ordenação dos discursos na sua polis, no período em que ele viveu, e de que modo a sua operação, o seu modus operandi, funciona para, de alguma forma, se adequar, mas também influenciar, moldar essa ordenação dos discursos. E aqui eu me valho de uma citação extraída do Crátilo de Platão para sugerir que Platão, sem dúvida, mas antes dele Sócrates, trabalham com a noção da possibilidade de uma modelagem, de uma influência, de uma transformação dessa ordenação dos discursos. Ou seja, parece haver em ambos, Sócrates histórico, a gente não tem informações precisas, é como eu disse. Esse é um enorme problema para quem se preocupa com a história da filosofia, porque é difícil dizer o que Sócrates teria de fato dito e feito, uma vez que só nos chegam representações indiretas da figura dele, não é? Por meio de terceiros. Mas, em todo caso, isso é muito nítido em Platão, e é possível, então, de considerarmos que trata-se de um legado do pensamento socrático, a ideia de que a palavra seria um tipo de instrumento que explica e divide a realidade. Ou seja, a palavra ela é moldável, não é? Na medida em que ela faz parte de um vir a ser, não é? Ela encontra-se nesse reino de certa transitoriedade e, de alguma forma, se aplica também a ele. Não é? Ou seja, é por meio do logos, vamos usar a palavra, né, que guarda muitas ambiguidades na língua grega, que pode ser usada para remeter a raciocínio, pensamento, palavra, discurso, mas é o logos que explica e divide a realidade. Então essa, a meu ver, é uma intuição fundamental presente no pensamento platônico e daria para imaginar remontar também a Sócrates. E dentro disso, não é, o campo do discurso dedicado à busca da sabedoria, pouco a pouco se converteu num campo do discurso interessado na determinação da verdade. Aqui a gente precisa lembrar de algumas questões levantadas na exposição sobre a ordem do discurso na Atenas clássica, quando remontávamos, não é, a alguns discursos do período arcaico como detentores da verdade, essa assunção, não é, essa sugestão se encontra no discurso de poetas como Homero, Hesíodo, com todos os problemas, não é, dos quais nós já tratamos para falar então de uma poesia de Homero, que na verdade é uma tradição examétrica de poesia atribuída a Homero, uma tradição de poesia examétrica atribuída a Hesíodo, mas em todo caso nós temos na voz da persona, né, da persona narradora desses poemas,
a reivindicação de uma verdade, de um falar verdadeiro. E esse falar verdadeiro estaria próximo, não é, de uma sabedoria, na medida em que esses poetas se fariam porta-vozes da divindade, da musa, da divindade que os inspira e que lhes ditam, então, certas verdades acerca dos deuses, acerca da conduta humana. Então, esses dizedores de verdade se convertem em sábios. E essa é a figura do poeta, enfim, com algumas variações, obviamente, mas no período arcaico, e que, com o advento do período clássico e as transformações sociais das quais nós falamos, passa por uma série de transformações, se convertendo, como eu disse, então, esse discurso, pouco a pouco reivindicando a sabedoria de uma verdade inspirada, passa, então, a se conformar à busca por uma verdade, à determinação de uma verdade por meio do discurso, e não, digamos, por meio de algo que chega a nós no discurso, mas que remontaria à divindade, a uma inspiração. E é nesse sentido que temos que pensar, então, no desenvolvimento da forma dialógica como a mais própria à determinação da verdade dentro do contexto da polis. Porque isso que, de alguma forma, é sugerido sobre a atividade do poeta no período arcaico ainda se encontra como uma espécie de legado de uma tradição de reflexão e pensamento aristocrática, dentro de uma sociedade mais rígida e fechada, que era a do período arcaico, em que as aristocracias elas detinham um controle em Atenas, em outras polis gregas, bastante estrito de outras, digamos, de outros estamentos, não é? Dos pequenos fazendeiros, dos ceramistas, dos poucos comerciantes, mas é com as transformações sociais que nós testemunhamos ao fim do período arcaico que essa nova forma de articular a verdade se de alguma forma surge, não é? Ela de alguma forma se ergue e passa a se apresentar como a verdadeira forma de determinação da verdade em discurso, não é? Não apenas, então, ou não mais como um discurso trazido de fora e imposto por uma divindade, por exemplo, que seria a autoridade última por trás da verdade ali sugerida, mas sim de uma verdade que se dá em construção por meio do diálogo, por meio do debate, por meio do enfrentamento de ideias. Isso, obviamente, se dá no quadro da polis, em que cidadãos, digamos, de estratos mais diversificados entram em contato com um direito à palavra relativamente equiparável, não é? Eu acho que é falacioso dizer que aristocratas e povo detinham um direito à fala absolutamente igual. A gente sabe que não. Tanto é que as grandes figuras políticas de Atenas, mesmo durante a democracia, são todas de famílias aristocráticas, ou seja, a preeminência da aristocracia, mesmo durante a democracia, é fato inquestionável, a meu ver, não é? Ou seja, por mais que certas reformas democráticas tenham proporcionado uma série de transformações jamais vistas antes, há toda uma continuidade, há uma série de permanências das estruturas sociais que se mantêm, mesmo no período clássico. Então, por mais que essa palavra pública tendesse, não é, a um debate mais equânime,
é inevitável que o domínio, o poder da palavra se restringisse a alguns grupos em detrimento de outros. E é dentro desse quadro mais amplo, não é, democrático, que um instrumento como a retórica se revela absolutamente fundamental, porque na medida em que alguma liberdade podia ser desfrutada por camadas mais diversificadas da população, incluindo então isso que a gente chama de demos, não é? Populaça, por oposição aos, sei lá, aos kaloi kagatoi, não é? Então, uma oposição entre os belos e bons, todos eles então aristocratas, né? Kaloi kagatoi, uma oposição aos poloi, aos muitos, que detinham sim a possibilidade de falar, mas que muito raramente eram de fato ouvidos. Dentro desse quadro, uma arte dedicada ao poder da persuasão, à capacidade de um discurso que convence, que é efetivo, que se faz valer em detrimento dos outros, ganha muito em, digamos, apelo social. É dentro desse quadro que nós temos então que imaginar o surgimento da retórica. Há todo um discurso, não é? Há todo um debate em torno do próprio termo retórica. Ele parece, de alguma forma, ter sido alçado a um novo plano por Platão, se não o responsável por cunhá-lo, o que é talvez possível, mas certamente por lhe conferir uma determinada imagem que se fixa para a tradição, por mais que Isócrates, por mais que Quintiliano venham depois a tentar rever algo desse entendimento sobre a retórica, Platão é o grande responsável pela constituição de uma imagem da retórica, tá? Mas é interessante a gente se voltar para esse final do período, enfim, meados do período clássico, né, final do século V, quando Platão dá início às suas atividades filosóficas e de escrita, pensar que o que ele propõe enquanto gênero discursivo, que é, enfim, eventualmente colocado por escrito, o diálogo socrático, provavelmente a partir da própria prática filosófica de Sócrates, né, porque isso é representado tanto nas nuvens quanto nos diálogos de Xenofonte, um Sócrates que instiga a discussão, que coloca mais perguntas do que propriamente traz as respostas, um Sócrates que é um pouco evasivo, não é? Cujos posicionamentos não são tão facilmente detectáveis. Ao colocar essa prática, provavelmente socrática, por escrito e fazer disso um gênero do discurso por si só, Platão modifica, transforma a ordem do discurso de seu tempo. E se a gente imagina que ele poderia ser também o responsável pela constituição, né, do nome retórica, por cunhar o nome retórica, e certamente por moldar nosso entendimento em torno dessa palavra, é fundamental compreendermos a atuação de Platão dentro do que é uma ordem do discurso por volta dos anos de 400 a 350 d.C. E é nesse sentido que eu trago essa citação famosa da Poética de Aristóteles, em que fica muito claro como esse discípulo de Platão, Aristóteles estudou alguns anos na academia, não é? E foi discípulo de Platão, de que forma Aristóteles compreende essas transformações discursivas com a constituição de novos gêneros e o diálogo socrático sendo um dentre tantos outros. Vejam o que ele diz aí no início da Poética. A arte que emprega apenas os discursos em prosa, desprovidos de acompanhamento, ou os versos, estes, quer combinando as métricas entre si, quer utilizando um único gênero de métrica, permanece até o presente anônima. De fato, não temos um nome comum para designar os mimos de Sófron e de Xenarco e os diálogos socráticos, quanto menos para designar a mimese elaborada por meio de trímetros ou de versos elegíacos,
ou de quais outros do mesmo gênero. Então vejam, Aristóteles reúne sob uma etiqueta para a qual lhe falta nome. A gente poderia talvez pensar em algo como belas letras, literatura, alguém sugeriria no limite ficção, não é? Em todo caso, trata-se da ideia de escritos em prosa, sem um comprometimento estrito com a apresentação de teses ou de verdades ali, como uma chave de tratado ou algo do tipo. Ele enxerga, então, os diálogos socráticos como aquilo que são, né? Constituindo um gênero do discurso bastante sui generis e, de alguma forma, em diálogo com outros, como os mimos, não é? Enfim, representações algo cômicas ali, de pequenas esquetes, espécie de comédia, enfim, em termos de representação, né? Mas mesmo outros, tá? Enfim, outros gêneros miméticos de representação do real por meio da poesia. Isso é muito interessante para a gente porque mostra o entendimento de um contemporâneo, né, lá do período, sobre o que era na prática um diálogo socrático. Temos então de um discurso, não é? Com uma série de características compartilhadas por outros discursos do mesmo período. E é nesse sentido que eu sugiro aqui que um novo gênero se institui na ordem do discurso da Atenas clássica por volta desse período, certamente inspirado pela atuação de Sócrates, mas a partir da obra de Platão. Eu trago aqui uma citação de Andrea Nightingale, muito rica porque mostra a complexidade do diálogo platônico em termos de criação artística. A gente poderia, sem dúvida, dizer criação filosófica, mas também artística, poética. Na seguinte citação é dito o seguinte: deveria ser enfatizado que a forma como Platão emprega o discurso poético é dificilmente homogênea. Gêneros diferentes de poesia receberão tratamentos diferentes precisamente porque diferem enquanto formas discursivas e práticas sociopolíticas. A filosofia iluminará e será iluminada por diferentes gêneros de formas diversas. Cada ocasião em que Platão incorpora a poesia ou a retórica em seus diálogos, então, merece uma investigação separada. Isso é dito, não é, dentro do quadro de posicionamentos polêmicos, digamos, das figuras dentro dos diálogos platônicos, Sócrates ou seus interlocutores, de que forma se posicionam então perante a retórica, perante certas modalidades de poesia, perante outras modalidades discursivas, como do campo das, digamos, matemáticas, da medicina e assim por diante. Por quê? É a partir desse choque do que é proposto ali, enquanto diálogo socrático, que não é tematizado enquanto tal, né? Muitas vezes, digamos, o fato de ser colocado por escrito, mas sim enquanto diálogo ao vivo, e que, a partir dessa perspectiva dialógica, questiona outros gêneros, estabelece determinadas fronteiras, tenta encontrar determinadas conceptualizações, demarcando o que é feito ali, dentro do diálogo, a partir da noção de filosofia e da busca por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é a verdade, por oposição a outros discursos menos capazes de se dedicar à busca pela verdade, mais dados a imposições autoritárias, enganosas, iludidas de verdade. Então, vejam como muito do posicionamento polêmico que encontramos nesses diálogos se explica pela busca de um lugar dentro da ordem discursiva, um lugar próprio do que seria o discurso filosófico. E como Platão, de alguma forma, abre um caminho, que vai ser, enfim, um caminho riquíssimo,
e com toda uma tradição para o pensamento filosófico, sobretudo ocidental, mas com muitas influências, muitos contatos, também com, enfim, digamos, partes do pensamento filosófico oriental, ele precisa se valer de estratégias retóricas, de estratégias poéticas, em suma, de estratégias discursivas, dos outros discursos dos quais ele pretende se demarcar para, por meio dessas estratégias, se consolidar ele próprio. Ou seja, os diálogos socráticos escritos por Platão têm muito de poético, têm muito de retórico, ainda que quando esteja se demarcando da poesia, ainda que quando se esteja se demarcando da retórica. Então, esse é um jogo de construção discursiva muito interessante e que revela um nível de maturidade da reflexão sobre o próprio discurso profundíssimo da parte de Platão. Tá? Ele faz jogos diretos com essa ordem do discurso, como eu pretendo sugerir logo na sequência. Antes de entrar nisso, contudo, façamos aqui um breve apanhado dessas ideias do que seria então esse Sócrates na obra de Platão, ou seja, o que seria o Sócrates platônico. A gente já sugeriu que o Sócrates histórico seria dificilmente reconstituível, mas aqui eu sugiro que na representação platônica de Sócrates, a ironia, o elenchos, a refutação, e a aporia, né, a ausência de um encerramento estrito, a ausência de uma conclusão muito estrita, seriam estratégias fundamentais de desestabilização dos discursos vigentes. Que se pense nos diálogos ditos de juventude de Platão, como são, por exemplo, o Laques, o Eutífron ou o Cármides. Essas são obras em que vemos um interlocutor seguro de si, interlocutor de Sócrates, a princípio dispondo de categorias bastante estabilizadas do que acredita ser a realidade, mas que, questionado reiteradas vezes pelas estratégias discursivas de Sócrates, é levado a constatar que o que julgava conhecer e poder considerar estável com relação a determinados assuntos, na verdade estava fundado sobre enganos e ilusões. Esses são os considerados diálogos de juventude. A gente logo na sequência vai problematizar um pouco essa ideia, mas em todo caso são aqueles diálogos em que se chega apenas a uma aporia no final da discussão. Por exemplo, tem toda uma reflexão sobre o que é a coragem, ou sobre o que é o conhecimento, ou sobre o que é a piedade, e sendo questionadas as figuras mais autorizadas a abordar e refletir sobre cada um desses temas, virtude, a coragem, a piedade, chega-se depois de uma espécie de sabatina provocado, não é? Levada a cabo por Sócrates, por meio da sua estratégia de ironia, não é? Então de se esquivar de alguma forma, de oferecer respostas prontas, sempre instigando por meio de uma ignorância que pergunta, uma ignorância que quer clarificar, uma ignorância que, então, se coloca aberta a escutar o outro, provocando, no final das contas, a refutação do que era imaginado como a tese forte da pessoa autorizada a falar sobre aquele assunto, na medida em que demonstrada como contraditória, como fraca, enganosa. Então vejam, é um jogo em que a certeza é contraposta à ignorância, é contraposta a uma espécie de ceticismo, de descrença nessa certeza. Desse choque, há uma espécie de, digamos, autocompreensão de que, na verdade, essa certeza estava baseada em elementos muito frágeis
E uma vez constatada a fragilidade dessas crenças, um autoquestionamento, uma autorrefutação, não é? Porque levada a cabo por meio do diálogo, por meio da concordância acerca dos termos empregados ao longo do diálogo. Evidentemente, cada interlocutor de Sócrates responde de um jeito. Uns são mais abertos a rever seus próprios posicionamentos, não é? Alguns não se mostram totalmente insatisfeitos em sair da conversa em aporia, mas outros vão se mostrar absolutamente ferrenhos opositores de Sócrates. Vão chegar ao final da exposição das próprias fraquezas de suas crenças, querendo, às vezes, literalmente matar Sócrates, não é? Por expor ao ridículo ali a sua, digamos, ausência de fundamento para tal tipo de crença. Em todo caso, esse é um esquema bastante básico, mas que ajuda a entender o modo de operação desse Sócrates representado por Platão. E a contraparte complementar, então, desse primeiro processo de desestabilização é a proposição mais assertiva de determinadas concepções afins àquilo que Sócrates considera a verdade, ou seja, o que se chama em grego antigo de aletheia. Por que esses diálogos chamados de maturidade, não é? Eventualmente até os de velhice, depois de uma primeira refutação do que é considerado uma espécie de limpeza do terreno, começam a surgir teses fortes, tá? Começam a surgir proposições mais assertivas por parte de Sócrates e eventualmente de outros personagens que parecem fazer às vezes, né, do mestre ali na cena, e que são proposições estéticas. A gente tem teses, então, avançadas a partir desse momento de aporia, a princípio. Aqui eu trago essa problematização sobre a ideia de obras de juventude por oposição a obras de maturidade, sendo preciso dizer que a definição do que faria parte da obra de juventude de Platão e do que seria sua produção madura é bastante problemática. Empregamos essa terminologia aqui apenas como atalho aos diferentes conjuntos de textos que guardam uma série de ecos e tensões no interior do corpus platônico, sabendo então que autores recentes tendem a modalizar cada vez mais essas distinções entre um Platão a princípio socrático e na sequência um Sócrates cada vez mais platônico, né? E aí eu trago a referência a esse livro do Zappen, né, sobre o renascimento do diálogo, em que ele está colocando, digamos, para pensar Platão junto a Bakhtin e tentando compreender esse pensamento dialógico, de que forma esse pensamento dialógico se delineia, mas que nessas passagens citadas vai questionar muito essa proposta, não é, de dividir as obras de Platão entre aquelas de juventude, que terminariam em aporia, e aquelas de maturidade, que trariam uma série de teses fortes da filosofia platônica. E eu acho que é um questionamento muito interessante, muito importante, para evitarmos cair numa espécie de conformação da obra platônica dentro de um telos imaginado de uma perspectiva externa, mas então aplicado a uma espécie de coerência interna das obras atribuídas ao filósofo, em que de um pensamento mais imaturo, mais incerto e, portanto, mais colado à figura histórica de um mestre, Sócrates, pouco a pouco se desenvolveria um pensamento mais autônomo, mais coeso e coerente e, portanto, mais afastado do Sócrates histórico e mais próximo do que seria o pensamento do Platão propriamente dito. Mas, dito isso, e enfim, trazendo sempre esses esclarecimentos em mente, é possível notar uma série de ecos, de paralelismos de jogos e tensões estruturais
ao longo de agrupamentos de diálogos escritos por Platão ou atribuídos a Platão. Tá? Então, de fato, alguns desses diálogos parecem poder ser lidos uns à luz dos outros, enquanto grupos diferentes exigiriam, enfim, jogos ou sugeririam jogos de outra ordem. Tá? E aqui a gente entra numa questão muito interessante, que é essa do jogo entre diálogo e polêmica. Porque Sócrates, nessa representação platônica, ele surge como uma espécie de dissidente, como alguém que não se encaixa perfeitamente na ordem do discurso de sua sociedade, ou seja, na ordenação dos discursos mais vigentes em sua época, e que por isso, de alguma forma, questiona tanto a estabilidade dos discursos. Literalmente, não é? Por meio do seu exercício dialógico, irônico, refutativo, e que então coloca para pensar seus contemporâneos, que os faz refletir e adotar uma atitude crítica perante seus próprios discursos, mas também de uma forma mais indireta, digamos assim, influenciando ele próprio por meio dessa sua inquietação, enfim, qualquer que seja a ordem dessa, ou a origem dessa inquietação, transformando a ordem dos discursos, ou ordenação dos discursos no período em que ele viveu, em busca de uma modalidade discursiva mais apta à busca pela verdade. A busca por isso que ele compreende como a verdade. Então é nesse sentido que, colocando sob suspeita todo o valor socialmente instituído, isso faz parte de uma espécie então de ceticismo, não é? De desconfiança, por mais tradicional que seja esse valor socialmente instituído, a fim de submetê-lo a um exame crítico guiado pelo princípio do logos, entendido aí como razão, mas também como discurso, Platão propõe a representação do verdadeiro filósofo como alguém radicalmente dissidente, não apenas por sua postura teórica, mas também pelas consequências práticas desdobradas a partir dela. E é sempre preciso lembrar, quando falarmos de Sócrates, Sócrates platônico, mas também o de Xenofonte, e certamente, isso é um dado histórico, terminou seus dias sob acusação de perversão da juventude e introdução de novos deuses, julgado e condenado à morte pelos seus próprios concidadãos em Atenas. Não no período de tirania, não quando a ordem política estava às avessas, mas em pleno regime democrático. Tudo bem, logo após um longo período de desgaste social, econômico, que foi a Guerra do Peloponeso, mas ainda assim durante o período democrático. Ou seja, é a democracia quem mata Sócrates, não a tirania. Isso marca muito o pensamento de Platão, de Xenofonte e de toda uma tradição filosófica desconfiada da democracia, mais próxima do que seria uma aristocracia, eventualmente uma monarquia, tá? Porque desconfiada então dos estímulos da população, né, do grosso da população, face àquilo que deveriam ser os instintos mais refinados dos poucos, né, dos kaloi kagatoi. E levando em conta essa atitude dissidente, né, de um Sócrates jamais contente com a ordem dos discursos, as crenças, o senso comum, né, a doxa de sua época, fica a questão da tarefa didático-pedagógica a que Sócrates teria de alguma forma se imposto, né, que ele teria de alguma forma trazido para si, e de que forma
essa tarefa didático-pedagógica do próprio Sócrates teria ajudado a conformar o gênero diálogo, né, o gênero diálogo socrático, sugerindo inclusive reflexões a nós hoje sobre o uso do diálogo socrático por escrito, por exemplo, na academia platônica, o uso pedagógico dessas obras colocadas por escrito, como esses diálogos foram usados de uma perspectiva histórica. Eles eram lidos solitariamente, eles eram representados, eles eram lidos em grupo. De que forma, então, o método socrático, por meio da ironia, da refutação, da aporia, era ali ensinado, reproduzido, transformado perante os alunos, não é? Na academia e mesmo antes da fundação da academia, né? Disso tudo sai sempre a imagem de um Sócrates em busca de um fundamento último, um fundamento efetivo, verdadeiro para o conhecimento, tá? E isso, sem dúvida, é um legado muito forte de Platão, mas de alguma forma de Sócrates, para a filosofia, que se funda, de certa forma, nele, a partir dele. E para que a gente entenda essa estratégia de que se vale o Sócrates platônico, poderia, obviamente, ter um fundamento histórico, é interessante a gente considerar essa passagem do diálogo chamado O Sofista, não é? Na passagem número 230c e d, que é um diálogo, se a gente fosse seguir a cronologia tradicional dos diálogos, seria considerado um diálogo de maturidade, em que, conversando com Teeteto, Sócrates e Teodoro, o chamado estrangeiro de Eleia, essa é uma figura muito interessante, e esse diálogo também é muito interessante por causa disso, né? Aqui não se trata de um Sócrates como o grande interlocutor, né? a grande figura que fala e se posiciona, mas ele aqui aparece como um interlocutor dentre os outros, e esse estrangeiro de Eleia propõe as seguintes considerações sobre os que praticam o método dialético pautado pelo Elenchos, ou seja, pela refutação. Uma citação meio longa, mas é muito esclarecedora sobre essa forma de desestabilizar os discursos, de desestabilizar as crenças e, a partir de uma limpeza do terreno, a proposição de novos discursos, a proposição de novas verdades. Ou, se quiserem, né, adotando aí a perspectiva do próprio Sócrates platônico, substituir as falsas verdades pela verdade. Né? Ele diz, o estrangeiro de Eleia, falando então dos que praticam o método dialético pautado pela refutação. Eles questionam alguém que julga dizer algo de valor acerca de alguma coisa, embora nada diga. Em seguida, verificam facilmente que tais opiniões estão erradas e, aproximando-as por meio do diálogo de um mesmo ponto, confrontam umas com as outras e demonstram, através desse confronto, que umas são contrárias às outras com relação aos mesmos objetos, sob os mesmos pontos de vista. Percebendo-o, os interlocutores indispõem-se consigo mesmos e mostram-se mais abertos aos outros. Desse modo, com efeito, livram-se de todas as suas opiniões orgulhosas e frágeis, sendo agradável para quem escuta essa liberação, além de um benefício seguro para quem a ela se submete. Oh, meu caro jovem, pois aqueles que se purificam pensam como os médicos responsáveis pelos corpos, os quais concordam que o corpo não é capaz de gozar da nutrição que se lhe oferece, antes que se remova qualquer obstáculo existente em seu interior. O mesmo também pensam aqueles sobre a alma, pois não terá benefício algum dos conhecimentos que lhe forem aportados, sem antes ter sido refutado e colocado em seu devido lugar. Pela vergonha de ser refutado, desfazendo-se das opiniões que impedem as vias para os conhecimentos, até que se mostre purificado e convencido de saber apenas as coisas que de fato sabe, nada além disso.
Vejam como essa passagem é muito clara, então, na sugestão de que a refutação é um procedimento inevitável da construção do verdadeiro conhecimento, porque se revela o modo de limpeza das falsas crenças, de limpeza dos enganos por meio da contradição, né? Por meio da compreensão do que há de contraditório, do que há de enganoso num determinado pensamento. É então uma espécie de sabatina pela qual as crenças passam a fim de serem dadas ali a pensar, a fim de se revelarem no que tem de verdadeiro e, sobretudo, no que tem de falso, tá? E eu chamo a atenção aqui, aproveitando que essa é uma aula muito ampla, não é? Não constitui análise de nenhum texto específico, mas é uma série de propostas para leitura de obras diversas. Eu chamo a atenção para esse procedimento retórico, a gente poderia dizer discursivo, empregado por Platão em várias das suas obras, e que é a analogia de procedimentos da filosofia, de procedimentos da busca pela verdade, da busca por um comportamento moral, com atividades técnicas mais estritas. Então vejam, a aquisição, o desenvolvimento da verdade é comparado aqui à absorção da nutrição pelo corpo. Ou seja, assim como um corpo envenenado, por exemplo, por uma comida insalubre, não é? Ou por uma comida estragada, não poderia se nutrir, não poderia se alimentar e ver então essa espécie de recuperação das forças enquanto o mal não fosse expurgado, do mesmo modo agiria então a alma incapaz de se nutrir enquanto estivesse sob efeito de um conhecimento enganoso. Mas vejam como são duas esferas, digamos, da existência humana bastante distintas e a princípio não necessariamente interconectadas, não é? Que é então essa realidade do corpo, a sua nutrição, e essa realidade do espírito, da inteligência. E assim o Sócrates de Platão vai fazer inúmeras vezes, não é? Então a gente encontra isso em outros personagens dos diálogos escritos por Platão, em que uma comparação entre, por exemplo, a medicina e a filosofia, ou a navegação e a filosofia, ou a astronomia e a filosofia, dão um caráter de técnica mais segura, ou seja, de conhecimento seguro, de episteme, para isso que a princípio seria passível de alguma discussão. Não é? Quão certeira, quão técnica é a discussão sobre o que é agir bem, o que é a justiça, o que é a verdade. Tá? Então, fiquem atentos quando encontrarem esse tipo de salto nas obras de Platão, porque essas comparações sempre indicam ali um modo de enxergar essas coisas bastante próprio. Então, Platão, na ordem do discurso da Atenas clássica, entra com uma força, não é, uma influência tremenda, e o que a gente poderia sugerir de uma ordenação dos discursos antes de Platão não seria o mesmo do que encontramos após as obras platônicas, após a influência enorme dessa obra sobre a continuidade, digamos, da literatura grega. Né? Analisando o contexto histórico em que Platão estabelece uma série de querelas entre o tipo de discurso que ele propunha como filosofia e outros campos epistemológicos mais tradicionais, como a poesia, tal como no Íon ou na República, e a retórica, tal como no Gorgias ou no Fedro,
ou outros entendimentos sobre esse campo da florescente filosofia, como a gente encontra, sei lá, a partir da perspectiva de Sócrates, podemos compreender as razões práticas do tom polêmico de muitas passagens de seu corpus. Denunciando o engano de alguns desses discursos com pretensões epistemológicas, os quais seriam desprovidos de um elemento verdadeiro, ou seja, de um elemento aleitinon, certos diálogos platônicos propõem um novo tipo de método e discurso pretensamente mais efetivo e benéfico para o desenvolvimento de cidadãos que quisessem se dedicar ao bem, ou seja, ao tó agathon. É nesse sentido que as figuras de Ânito, Meleto, Lísias e Isócrates, para citar apenas alguns dos contemporâneos de Platão a que aludem certas representações de seus diálogos, são fundamentalmente questionadas e refutadas. Ou seja, tal como eu já sugeri anteriormente, Platão, no momento em que ele passa a escrever, e isso já obviamente sob influência da atividade filosófica questionadora de Sócrates, ele não dispunha dos instrumentos que ele julgava necessários em termos de gêneros discursivos por escrito, sobretudo, para avançar a sua obra, para avançar aquilo que ele compreendia como a busca do conhecimento por meio do logos, né? E por meio do recurso a diferentes gêneros discursivos, poéticos, prosaicos, que o diálogo socrático pouco a pouco se molda, pouco a pouco se constitui, trazendo elementos de drama, trazendo elementos retóricos, elementos do discurso em prosa dos historiadores, mesmo dos tratados de medicina e obviamente, de um legado poético anterior muito forte, né? Provavelmente um dos mais homéricos pensadores da antiguidade é Platão, né? Homero jamais sai, de fato, da vista de Platão enquanto ele compõe suas obras. Ele é, de certa forma, o grande adversário, mas é também o grande apoiador, digamos, da obra platônica, na medida em que Platão se vale frequentemente de estratégias homéricas de representação, se vale literalmente de passagens de Homero para esboçar um pensamento, para propor uma reflexão. Tá? Então, ao contrário do que sugerem alguns leitores precipitados de Platão, a expulsão do poeta da República, ela é muito mais complexa do que a ideia de uma filosofia que simplesmente se opõe e expulsa a poesia. A relação entre essas duas ordens de discurso, essas duas ordens de pensamento, é muito mais imbricada, é muito mais complexa e tensa do que esse pensamento superficial sugere, né? Platão é um grande poeta. Essa é a sugestão que a gente encontra lá no Tratado do Sublime, atribuído a Pseudo Longino, e que é fundamental de se ter em mente. Não há filosofia platônica fora da poesia ou em exclusão da poesia. E, tal como sugerido anteriormente, não é? Ali com a menção à passagem do Sofista, em que ficava muito clara a necessidade de uma refutação para que os enganos prévios da alma fossem desfeitos e se abrisse um terreno para a constituição de uma verdade a partir de um fundamento mais estável do conhecimento enquanto episteme, é preciso levar em conta o que é uma contraparte complementar desse primeiro processo de refutação desestabilizadora, na proposição mais assertiva de determinadas concepções afins àquilo que seria da ordem da verdade, da aletheia. E no Gorgias, por exemplo, onde se delineia a comparação das ilusórias e enganadoras technai,
que são ofícios, técnicas, ali, aprendizados, né? E que são, naquele momento, a sofística, a retórica, a cosmética e a culinária, com as que seriam suas modalidades verdadeiras, a legislação por oposição à sofística, a justiça por oposição à retórica, a ginástica por oposição à cosmética e a medicina por oposição à culinária. Haveria então a proposta, não é, de uma substituição daquilo que se revela enganoso por aquilo que se revela verdadeiro. Né? Então, as artes, as technai, que de fato lidam com o que é o legal, né? Com o que é segundo as leis, com o que é o justo, com o que é a saúde, com o que é o bem-estar físico, o que é o corpo plenamente constituído. E após a refutação das pretensões epistemológicas que as técnicas, não é, as artes enganosas poderiam ter, ao serem reveladas como meros embustes que aprazem por meio das sensações e das aparências, o diálogo oferece as bases para que estas possam ser construídas mais firmemente como um conjunto de procedimentos fundamentados numa verdadeira episteme. E para isso ele apresenta, então, uma concepção, né, do que é o conhecimento, relacionado ao que é o bem, relacionado ao que é o bom, relacionado ao que é fazer de determinada forma e obter determinados resultados, sucesso, não é, na prática de determinadas técnicas, e essa, digamos, equiparação, não é, a partir do bem enquanto medida da ação humana, que são propostas as artes verdadeiras por oposição às suas versões falsas ou enganosas no Gorgias. Mas estratégia parecida de determinação do que é então a verdade ou o verdadeiro se encontra em outros diálogos. No Fedro, por exemplo, a verdadeira mania, a verdadeira loucura, o verdadeiro êxtase, é definido como aquilo que subjaz ao eros, ao amor, tal como se vê mais no filósofos do que em poetas inspirados, profetas ou curandeiros. Aí, obviamente, é um jogo com a palavra filosofia, não é? Filósofos é aquele que ama a sabedoria, e na medida em que o amor seria uma divindade responsável por inspirar uma mania, um êxtase, ele próprio, o filósofo, no final das contas, seria mais dado à verdadeira mania do que aquelas figuras tradicionalmente consideradas afeitas ao êxtase, que são poetas, profetas e curandeiros. Nesse mesmo diálogo, ele vai definir a arte retórica, digamos, a verdadeira arte retórica, de forma muito paradoxal, como uma psicagogia, um conduzir a alma por palavras, não apenas em tribunais e outros conselhos públicos, mas também nos privados, conservando-se sempre a mesma em pequenos e grandes assuntos. Vejam, essa definição de retórica proposta aqui no Fedro, não é? Uma condução da alma, seja em ambiente público ou em privado, conservando essa alma sempre a mesma em pequenos e grandes assuntos, dificilmente seria, digamos, objeto de concordância de outros pensadores do mesmo período em que Platão escrevia. Gorgias, por exemplo, dificilmente concordaria com isso. O próprio Aristóteles dificilmente concordaria com isso. O Quintiliano é um autor que vai, digamos, concordar, que vai trabalhar nessa linha proposta aqui, de tentar então compreender uma verdadeira retórica como uma arte que trabalha na chave da verdade, do que é sempre o mesmo. Né? Ou seja, não é uma retórica que busca simplesmente a persuasão pura e simples. Mas, a princípio, a imagem, digamos, que por volta desse período
já começa a se constituir é a da retórica enquanto arte do discurso, independentemente do fundo desse discurso, ou seja, uma arte da forma, não do fundo, do conteúdo, tá? Mas nessas argumentações presentes nos diálogos socráticos, há sempre a proposição de algo como verdadeiro, mas que é profundamente paradoxal, no sentido de que é profundamente contrário à doxa comum, compartilhada pelos membros da sociedade em que Platão vivia. Te encontra o mesmo na República, né? Lá, o verdadeiro amante de espetáculos, os chamados philotheamon, é definido não como o público que frequenta os espetáculos teatrais, é esse o sentido, né, de philotheamon, os que amam ver, os que amam contemplar, mas como o filósofo que ama o espetáculo da verdade, então, que ama contemplar a verdade. Veja, sempre uma disputa por certos vocábulos em que ou rechaçando ou incorporando-os, trazendo para si, Platão, em suas obras, vai constituindo o que é o campo da filosofia por oposição ao que é o campo do teatro, né, da tragédia, do drama, da comédia, ao que é o campo do discurso retórico, sofístico. E sendo necessário lembrar ainda uma passagem super interessante já do final da República, quando se afirma que o verdadeiro poietes, palavra meio ambígua, não é? Porque em grego antigo ela significava literalmente criador, fazedor, aquele que faz, mas que obviamente já tinha o sentido de poeta, que faz poesia. Ele então, lá no final da República, não é o personagem de Sócrates quem diz isso, se afirma que o verdadeiro poietes não seria o poeta propriamente dito, mas sim o deus do arranjo argumentativo esboçado no livro 10 da República, aí chamado de futurgos, engendrador natural ou demiurgo. Ou seja, nesse momento do diálogo, Sócrates diz: o poietes não é o poeta, o verdadeiro poietes é Deus. Aquele que faz as ideias, é aquele que faz acontecer. O que a gente chama de poeta é mero imitador. Ou seja, né, sempre essa disputa por determinados vocábulos, por determinados valores. Tá? E é fundamental que a gente tenha em mente esses expedientes retóricos, por meio dos quais então a filosofia platônica, pouco a pouco, se constitui por meio da escrita de Platão. E aqui, só para terminar, não é, como vocês já devem ter compreendido da minha exposição, é preciso levar em conta, então, o fato de que Platão, a gente poderia extrapolar de forma talvez um pouco temerária, a filosofia trabalha na seguinte chave, de determinação do que lhe é próprio, por oposição a determinados campos que apresentariam perspectivas diversas e, portanto, não tão precisas, não tão verdadeiras quanto aquelas arrogadas pela filosofia. E esse procedimento de autoafirmação, por oposição, escamotearia uma dimensão inegavelmente excludente da filosofia, uma dimensão inclusive auto-iludida do que seria, digamos, constitutivo do seu próprio campo. Bem, talvez por meio dessa citação do Wurf fique claro o que eu estou tentando dizer aqui, o que eu tentei sugerir ao longo dessa exposição dos diálogos socráticos escritos por Platão como um gênero que se constitui em tensão com outros gêneros na ordem dos discursos existente por volta do século V em Atenas, quando ele diz aí o seguinte: da mesma forma que Heidegger não cessa de dizer que Platão é obrigado, por assim dizer, a manter ainda a antiga verdade,
a verdade como caráter doente. Na farmácia, a farmácia de Platão, não é um livro de Derrida. Derrida não cessa de notar que o gesto pelo qual em Platão a filosofia e a dialética se determinam, determinando o seu outro, sofre em permanência da própria ambiguidade da palavra que lhe serve de ponte, o fármaco, veneno ou remédio, exterioridade ou interioridade, e talvez também a própria cora, lugar ou matéria, continente ou conteúdo, exterioridade da escritura e poder de penetração maléfico. Aqui, enfim, é todo um argumento complexo a fim de demonstrar as ambiguidades por meio das quais trabalha, então, a filosofia de recorte socrático-platônico, mas sobretudo a partir da atuação de Platão, na medida em que ela opera um rebaixamento da escrita, isso está lá bastante claro no Fedro, ela opera um rebaixamento daquilo que é da ordem da materialidade, da ordem da corporalidade. Provavelmente, se alguma pessoa estudiosa de Platão a fundo, não é, assistir a esse vídeo, ela vai ficar incomodada com a generalização como essa, porque sempre há passagens específicas em que então o corpo é valorizado, o prazer é repensado, a materialidade é trazida, mas de modo geral, e aqui é talvez comprando um argumento nietzschiano direto, não é? Há sim um rebaixamento dessas dimensões, a escrita, o corpo, o físico, que mais? O animal, a gente poderia dizer, o feminino, por oposição ao espiritual, ao que é o racional, ao que é o masculino, ao que é o ser humano ou divino, ao que é a forma estável, não é? Por oposição ao que é a instabilidade do mundo, não é? Das coisas passageiras. Mas essa hierarquização se daria a partir de uma imposição autoritária, uma imposição que escamotearia a própria impossibilidade de trabalhar com essas hierarquias como dados. Essas hierarquias não são dados, não é? Uma vez que, para propor a obra que propõe, Platão tem que se valer da escrita, não é? A obra puramente direta da prática socrática, do diálogo, não se manteria, né? Como não se manteve por meio da sua transformação em escrita. Não é? Do mesmo modo, a gente poderia pensar essa oposição entre as ideias, não é? Em sua dimensão mais estável, por oposição aos objetos, não é? Por oposição àquilo que faz parte da nossa experiência sensível. Porque o que é conceber a forma, não é? O eidos, o zeidia, zeide, né? Para além do físico. A própria noção de eidos já trabalha com algo que é do campo do figurativo. E assim por diante. Tá? Então, a filosofia, tal como constituída por Platão, ela, de alguma forma, propõe uma série de definições se demarcando, tentando demonstrar os seus limites, as suas definições, mas para fazer isso ela precisa se valer de estratégias daquilo de que ela se demarca, de que ela busca se distanciar. Isso é o discurso da poesia, o discurso da retórica e, enfim, outros. Tá? Então, era essa a proposta do curso de hoje. Eu me estendi um pouco, não é? Como sempre, mas espero que tenha ficado relativamente claro o que eu propus. Espero que quem tenha assistido ao vídeo leia os diálogos, ou alguns dos diálogos de Platão,
e compreenda isso de que eu tentei falar aqui, isso que eu tentei expor. Veja se tem pertinência ou não. Se não tiver, eu peço inclusive que se manifeste nos comentários, deixe aí a sua crítica. Se encontrar argumentos que corroborem, pode também, obviamente, comentar, dizer de que modo concorda, de que modo discorda. Tudo isso enriquece muito a discussão e eu ficaria grato que vocês compartilhassem críticas, sugestões, reflexões aí nesse espaço que é um espaço de conversa, não é um fórum de debate. Dito isso, eu mostro aqui rapidamente a bibliografia primária, né, as edições de que eu me vali para a exposição de hoje. Aí Aristóteles, mas sobretudo Platão. E os poucos livros, né, de bibliografia secundária citados ao longo da exposição. Alguns deles podem ser encontrados para download na internet, não é, no site do Library Genesis, o LibGen. A gente tem esse livro do Christopher Moore para download, de Nightingale também, o do James Zappen também, né, The Rebirth of Dialogue. Os demais não, mas, enfim, quem tiver necessidade, interesse e precisar de mais bibliografia pode me escrever. Eu ficaria muito contente de poder ajudar também nessa questão bibliográfica. Beleza? Mais um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.